Nós vamos falar sobre estudos não clínicos de toxicologia e segurança farmacológica necessários ao desenvolvimento de medicamentos. Vou começar aqui por falar dos estudos de toxicidade de dose única ou aguda. A definição desse estudo é que esse estudo ele busca analisar os efeitos toxicológicos de uma substância contanto que ela tenha sido administrada em uma ou duas doses e que seja antes, num período inferior a 24 horas. Então não pode ter passado de 24 horas essa dose. E daí o animal ele fica em análise mais ou menos aí por uns 14 dias. O animal a ser estudado tem que ser 2 tipos de mamíferos. A via de administração são duas. Tem a pretendida para a administração em humanos e a parenteral. Então, como é que vai ocorrer isso? Da seguinte maneira: se a dose pretendida, se a administração pretendida for em humanos for endovenosa, então no animal tem que ser endovenosa. Se a pretendida para humanos for oral, então no animal tem que ser oral mais endovenosa. A dose varia aí mais ou menos de 1.000 mg por grama ao dia até 2.000. E o período de observação, como eu falei, é de mais ou menos uns 14 dias. Sendo que no primeiro dia é necessário que faça essa análise no animal. No primeiro dia, a análise no animal tem que ser 2 vezes ao dia. No restante dos outros dias, até completar os 14 dias, pode ser 1 vez por dia. Falando sobre os estudos de toxicidade de doses repetidas. Então, ela caracteriza o perfil toxicológico de substâncias pela administração repetida. Como assim? Bem simples. Ela vai analisar o efeito toxicológico no corpo, vai analisar o que esse efeito toxicológico causa no corpo, seja em órgãos-alvos, ou seja, na fisiologia do animal, na hematologia, na anatomia, na bioquímica, histopatologia desse animal. Então, vai analisar os efeitos que são causados por essas doses repetidas. Vão usar aí Vão usar 2 animais, contanto que um deles não seja roedores. A via de administração poderá ser usada a via em que a droga será administrada em humanos, mas se a absorção animal for limitada em relação ao humano, também uma via parenteral. Então vai ser quase da mesma forma. Se a pretendida para humanos for a parenteral, então no animal vai ser a parenteral, vai ser administrada por via parenteral também. Se for administrado na via humana de uma forma em que no animal tem uma absorção limitada, como por exemplo a via oral, então é necessário também que, além da via oral, seja administrada a via parenteral no animal. A dosagem são informações produzidas igual lá na toxicidade de dose única, que é a toxicidade aguda. Então vai ser seguindo os parâmetros ali, seguindo a base, o teste, o piloto. Lembrando que essas não vão passar de 3 doses, nessas doses repetidas já não vão passar de 3 doses, porque é o suficiente para se observar o efeito toxicológico, só que não vai causar a morte do animal, nem uma dor prolongada. E sempre lembrando aqui das 1.000 miligramas de quilos por dia. Como eu falei lá em cima, 1.000, tinha lá 1.000 e 2.000, mas a mínima é 1.000, mas em outros casos, pode até passar, mas nunca passar ali de 2.000 miligramas de quilo por dia. O período de observação em roedores é de 2 a 6 semanas e não roedores de 2 a 9 meses. De 2 a 6 semanas a 6 meses e em não roedores, 2 semanas a 9 meses. E parâmetros observados é o seguinte: tanto em roedores quanto em não roedores é da mesma forma, vai ser analisar o peso corporal, como o olfato, como ele está se comportando, analisar a quantidade de comida que ele está comendo, a quantidade de água que ele está bebendo, fazer exames bioquímicos, hematológicos, histopatológicos também.
Meu nome é Jessiele de Souza e vou falar agora sobre estudos de toxicidade reprodutiva. O objetivo dos estudos de toxicidade reprodutiva é revelar algum efeito de uma ou mais substâncias ativas na reprodução de mamíferos. Para que isso aconteça, as investigações e interpretações dos resultados devem ser relacionados com outros dados disponíveis para a determinação dos possíveis riscos. Os estudos de toxicidade reprodutiva têm 3 fases. A primeira delas é fertilidade e desenvolvimento embrionário inicial, que testa fêmeas de roedores no período fértil, a sua farmacologia, a toxicidade aguda do medicamento e a toxicocinética, a via de administração, a dosagem, que é a fase mais importante nesse processo, considerando todos os testes anteriores, e o período de observação. É importante destacar que existem parâmetros a serem avaliados antes, durante e ao final do estudo. Desenvolvimento pré- e pós-natal, incluindo função materna. Nessa fase do estudo, é determinado o modelo animal a ser estudado, que é preferível o roedor, a via de administração, que vai ser a mesma pretendida no ser humano. A dosagem também é um ponto muito crítico nesse processo de testagem de substâncias. E o período de observação nessa fase é a prenhez e a lactação do animal em estudo. Alguns parâmetros a serem avaliados nesse estudo são mortalidade pré- e pós-natal dos filhotes, crescimento e desenvolvimento alterados, alteração de peso, sinais clínicos e, ao final do estudo, faz-se a necrópsia e também outros testes. O desenvolvimento embriofetal é a terceira fase dos estudos de toxicidade reprodutiva. E o modelo animal a ser estudado nesse caso são 2 espécies, que são roedores e coelhos. Se outra espécie for utilizada nesses testes, tem que ser justificado. A via utilizada nesses animais é a mesma pretendida para uso humano, e como nas outras 2 fases, a dosagem é um ponto crítico. O período de observação na fase do desenvolvimento embriofetal acontece antes do parto das fêmeas, onde é realizada a eutanásia e elas são examinadas. Os parâmetros a serem avaliados são sinais clínicos, mortalidade, alteração de peso, consumo de ração, avaliação da placenta e mais. Antes da inclusão de homens e mulheres sem potencial para engravidar, nessas pesquisas é necessária a realização de estudos de toxicidade de doses repetidas e avaliação de órgãos reprodutivos. Já mulheres com potencial para engravidar podem participar desde que utilizem métodos contraceptivos. Boa noite, eu me chamo Maria Euclésia e vou explicar um pouco sobre genotoxicidade. Definição e objetivo. São testes in vitro e em vivo desenhados para detectar o potencial de substância sob a investigação de causar mutações gênicas e alterações cromossômicas. Estudos a serem realizados. Na opção 1, é dividida em 3 etapas. A primeira etapa consiste em um teste para a mutação gênica em bactéria. A segunda etapa, um teste citogenético para avaliação de dano cromossômico, ou pode se basear em um teste in vitro de mutação gênica em célula TK de camundongo. Terceiro, um teste em vivo para a genotoxicidade, geralmente um teste de dano cromossômico em células hematopoéticas de roedores, podendo ser micronúcleos ou aberrações cromossômicas. A opção 2 é dividida em 2 etapas. A primeira,
um teste para a mutação gênica em bactéria. A segunda, uma avaliação de genotoxicidade em vivo em 2 tecidos, geralmente um teste de micronúcleo em células hematopoéticas de roedores e um segundo ensaio em vivo. Modelos biológicos a serem estudados. Linhagens de salmonela. Via de administração quando aplicável. São similares àquelas preconizadas para uso humano. Dosagem quando aplicável. A dosagem é dividida em 2 etapas e 2 protocolos. Para bactérias, as concentrações máximas recomendáveis são de 5 mg por placa, quando não limitado por solubilidade ou citotoxicidade. Para a célula de mamíferos, as concentrações máximas recomendadas são de 1 ou 0,5 mg por milímetro. Protocolos de longa duração. Estudos de administração múltipla, 3 níveis de dose, sendo que a dose máxima deve ser a máxima dose tolerada, 1.000 mg por quilograma, para estudos de 14 dias. Protocolos de curta duração, 1 a 2 administrações. A máxima dose recomendada é uma dose limite de 2.000 mg por quilograma. Parâmetros a serem avaliados. Os testes de genotoxicidade devem ser capazes de avaliar os potenciais danos ao DNA, que podem ser observados na forma de mutação gênica e alterações cromossômicas, que podem ser numéricas ou estruturais. Compostos que apresentam resultados positivos nos testes supracitados são potencialmente agentes carcinogênicos e ou mutagênicos para seres humanos. Observações. Um ensaio de mutação gênica é geralmente considerado suficiente para dar suporte a todos os estudos clínicos de administração única. Estudos com doses múltiplas necessitarão de suporte de pelo menos um dos 2 conjuntos de testes descritos como opção 1 e opção 2. Os testes de genotoxicidade devem estar concluídos anteriormente à realização das pesquisas clínicas, que é a fase 2. Tolerância local. Definição e objetivo. A avaliação de tolerância local deve ser realizada em testes de laboratório, antes da exposição humana ao produto. O objetivo é saber as substâncias que são os princípios ativos e recipientes são tolerados em locais do corpo que poderão entrar em contato com o produto em consequência da sua administração na prática clínica. Os testes avaliarão quaisquer efeitos mecânicos da administração ou ações meramente físico-químicas do produto que podem ser distinguidas de efeitos toxicológicos ou farmacodinâmicos. Modelo animal a ser utilizado. A escolha da espécie dependerá do problema a ser investigado e é o modelo considerado adequado. Normalmente, apenas uma espécie deve ser avaliada para cada tipo de ensaio. Dosagem. A dose pode ser ajustada através da variação de frequência de administração. Administração. Ensaio de tolerância local devem ser realizados com a preparação desenvolvida para utilização nos seres humanos, utilizando o veículo e o recipiente no tratamento do grupo controle. A frequência e a duração da administração dos animais deverão ser determinadas pela proposta de administração em condições de uso clínico. Administração. Via de administração. A via de administração deve ser selecionada de acordo com o previsto para o ser humano. Reversibilidade. Avaliações de reversibilidade das lesões locais deverão ser incluídas quando relevantes. Bem-estar animal. Em caso de forte irritabilidade em testes com modelos menos sensíveis, o progresso a modelos mais sensíveis deve ser cuidadosamente considerado. Cuidados também devem ser tomados para minimizar a exposição de animais a irritações dolorosas, encerrando os experimentos no momento apropriado, ou seja, no ponto onde são vistas reações adversas graves, e não esperar a continuação para fornecer resultados essenciais para a avaliação dos riscos. Teste de tolerância para a via específica da administração. Via dérmica. Geralmente são utilizados coelhos em relação aos testes de tolerância dérmica. Deve ser considerado, no mínimo, testes de doses únicas, doses repetidas e avaliação do potencial da sensibilidade. Na via parenteral, a seleção da espécie deve ser justificada para
única administração. Observações repetidas dos animais e dos sítios de injeção devem ser realizadas durante 48 a 96 horas depois da administração. Via ocular, como temos uma imagem aí, a seleção da espécie deve ser justificada. Geralmente, são utilizados coelhos. O tipo de ensaio de tolerância ocular será determinado pela magnitude da exposição ao produto. Via retal, também temos uma imagem aí. A seleção da espécie deve ser justificada. Geralmente são utilizados coelhos ou cães. O volume de aplicação é baseado na dose terapêutica humana, na formulação galênica ou no volume máximo aplicável à espécie animal. Observação da região anal e esfíncter anal. Os sinais clínicos como dor e fezes com sangue ou muco. Na via vaginal também temos uma imagem aí. A seleção da espécie deve ser justificada. Geralmente são utilizados coelhos, cães ou ratos. Potencial de sensibilidade. É um sistema de testes recomendados. Temos dois exemplos de testes, que são ensaio em cobaias e ensaio de linfonodo local. Observações. A avaliação da tolerância local deve ser realizada antes de se iniciar a fase 1 da pesquisa clínica e poderá ser parte de outros estudos de toxicidade. Boa noite, eu sou Kaline Beatriz e vou falar sobre carcinogenicidade. Definição e objetivo: identificar substâncias que possam causar o desenvolvimento potencial de tumores em algum local por algum mecanismo, observando testes animais para o desenvolvimento de lesões como consequência da exposição, durante um tempo considerável de sua vida, por várias doses de substância teste e por uma via de administração apropriada. Estudos a serem realizados. O esquema padrão de carcinogenicidade compreende um estudo de roedor de longo prazo e um estudo de curto e médio prazo em roedores que podem incluir modelos de iniciação, promoção em roedores ou modelo de carcinogenicidade usando transgênicos ou roedores neonatais. Ou estudo a longo prazo de carcinogenicidade em uma segunda espécie roedora. Modelo animal a ser estudado. Farmacologia, toxicidade em doses repetidas, metabolismo, toxicocinética, via de administração. Na ausência de evidências claras favorecendo uma espécie, é recomendado o uso do rato. Via de administração. Os estudos devem ser conduzidos com a administração pela mesma via de administração pretendida na clínica, quando possível. Caso haja demonstração de metabolismo e exposição sistêmica similares por outras vias de administração, então os ensaios de carcinogenicidade podem ser conduzidos por uma única via, garantindo que os órgãos importantes na via clínica sejam expostos adequadamente. A demonstração de exposição de tais órgãos pode ser evidenciada por dados farmacocinéticos. Dosagem. Alguns aspectos a serem considerados na escolha de doses são descritos a seguir, mas não limitados a toxicidade, farmacocinética, comparação da área sobre a curva em animais e seres humanos, saturação da absorção, farmacodinâmica, dose máxima possível, dose limite, dose terapêutica humana, resposta farmacodinâmica em humanos. Período de observação. Para os estudos de longo prazo, 24 meses em ratos e no mínimo 18 meses em camundongos. Parâmetros a serem avaliados. Todos os animais devem ser avaliados
para morbidade ou mortalidade, geralmente no início e no final de cada dia. Atenção especial deve ser dada ao desenvolvimento de tumores, o início dele, localização, dimensões, aparência, progressão de cada tumor, visível ou palpável. Devem ser verificados periodicamente sinais específicos de importância toxicológica, além de peso corporal e consumo de ração e água. Hematologia, esfregaços sanguíneos são realizados a critério do patologista, e a necrópsia. Os animais deverão ser submetidos à necrópsia completa e detalhada, que inclui um exame cuidadoso da superfície externa do corpo, dos orifícios e das cavidades craniana, abdominal e seus conteúdos. O peso dos órgãos não é normalmente parte de um estudo de carcinogênese. Observações: necessidade da realização de ensaios de carcinogenicidade. Estudo de carcinogenicidade deve ser realizado para qualquer fármaco pretendido para uso clínico contínuo de pelo menos 6 meses. 2. Produto da mesma classe de um fármaco cujo potencial carcinogênico foi demonstrado anteriormente. 3. Realização, estrutura, atividade sugerindo potencial carcinogênico. 4. Evidência de lesões pré-neoplásicas em estudo toxicidade em doses repetidas. Retenção do composto ou seus metabólitos nos tecidos resultando em reações locais ou alterações patofisiológicas. Casos onde os ensaios de carcinogenicidade pode não ser necessário, quando a expectativa de vida da população alvo for curta, menor que 2 a 3 anos, ou substâncias utilizadas topicamente, pode necessitar de ensaio de carcinogenicidade e, entretanto, fármacos que demonstrem pouca exposição sistêmica proveniente do uso tópico em humanos pode não necessitar de ensaios orais para avaliar o potencial carcinogênico a órgãos internos. Casos especiais devem ser considerados, como para diferentes sais, ácidos ou bases, parte do mesmo grupo químico-funcional, onde haja ensaio anteriores de carcinogenicidade, devem-se demonstrar evidência de que não haja diferença significativa na farmacodinâmica, farmacocinética ou toxicidade. Entretanto, quando houver diferença nos níveis de exposição e consequente toxicidade, então ensaios adicionais podem ser realizados para se determinar a necessidade ou não da realização de ensaios adicionais de carcinogenicidade. Momento de submissão de estudo de carcinogenicidade. Estudos de carcinogenicidade são recomendados em casos específicos. Caso tais estudos sejam necessários, estes deverão ser apresentados no momento do registro do produto para comercialização, apenas em circunstâncias que haja uma causa de preocupação de risco carcinogenicidade. Os resultados de tais estudos devem ser submetidos para suporte aos ensaios clínicos. Medicamentos desenvolvidos para tratar doenças graves podem ter seus estudos de carcinogenicidade concluídos após a aprovação do registro.